Eu estou lendo, os Mensageiros. Nosso programa O Espírito da Letra está analisando esta obra de André Luiz e Chico Xavier, capítulo por capítulo. E você, tem o seu? Está lendo? Estamos chegando no fim. Hoje é o capítulo 46, Aprendendo Sempre. Você viu na semana passada, Mente Enferma, que era aquela do Dr. Fidelis, todo científico, todo doutor, todo metido a saber tudo, mas sem desejar limpar-se, sem desejar esforço nenhum. Hoje, o capítulo 46 vai nos ensinar muita coisa interessante a respeito do objetivo da reunião. Você vai ver no capítulo de hoje como funciona esse núcleo, como que há essa integração entre os dois lados da vida, ok? Então, pegue o seu livro e vamos ao capítulo 46, Aprendendo Sempre. Acompanhe o texto. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, que estaria sob a responsabilidade do senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, naqueles que estavam ali no centro para assistir. Mas o movimento de serviço espiritual havia se tornado intensíssimo. Reuniam-se ali para olhos humanos 35 encarnados. E, no entanto, em nosso meio invisível, o número de necessitados superava a 200, porque agora essa assembleia invisível estava acrescida, aumentada, de muitas entidades que formavam o conjunto perturbador daqueles encarnados que tinham ido lá. Além de terem trazido espíritos, aqueles encarnados, os 35 que foram, entre eles o Dr. Fidelis, eles levaram toda a sua caçamba. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma caçamba que vai juntando. Caçamba é aquele negócio que vai pondo o entulho, não é? Por onde a gente passa, a nossa invigilância vai agarrando companhia, vai agarrando entulho. E aí você vai no centro espírita com a sua caçamba lotada. E essa era a situação. Então havia mais de 200 espíritos necessitados, junto com aqueles encarnados que tinham ido também. Para estas entidades organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase que obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Você está entendendo? Alguns tinham sido trazidos por espíritos que estão nas vias públicas procurando ajudar entidades. Mas esses que acompanham os encarnados não foram trazidos por ninguém, vieram no vácuo, vieram acompanhando os encarnados. Então, ninguém sabia direito qual era o padrão vibratório deles. Por isso, eles estavam retidos em um ambiente ainda mais protegido, com maior vigilância. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 médicos espirituais se moviam diligentes e, ajudando-os nesse esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Aproximamo-nos do grande número de papéis que ali estava na mesa e, enquanto, curiosamente, buscava examiná-los, Aniceto explicou: nós temos aqui, André, a indicação das pessoas que se encontram necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas elas recebem tudo quanto estão pedindo? E Aniceto sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos obrigados a estudar até que ponto
nós podemos ser úteis a eles, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações variadas, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a não lhes tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação do espírito e quase sempre não faltam na escola os alunos preguiçosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são sem juízo. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, por aqueles que realmente se interessam pela ajuda dos espíritos, é sempre justa. Mas, no que diz respeito a conselhos para a vida normal, é indispensável muita cautela da nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente ao testemunho de conduta cristã. Você vê, escreve meu nome lá no centro, pede para pôr meu nome, ou eu vou pôr o meu nome da minha família, eu quero uma ajuda, eu quero que me orientem, eu vou vender a casa, será que está na hora? Eu quero comprar o carro, quero mudar de lugar, de emprego. Estas coisas, muitas pessoas colocam lá, mas nem todas elas os espíritos podem responder, porque nem todas elas estão baseadas em necessidades verdadeiras ou em interesses legítimos. E é isso que Aniceto está explicando. Muitos pedem a saúde, pedem remédios, e aí o mundo espiritual, você viu, tinha 4 médicos com 40 assessores procurando ajudar, procurando estudar cada caso. No próximo bloco, você vai ver ainda as orientações de Aniceto a respeito do que está ocorrendo ali. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando o livro Os Mensageiros, de autoria do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. O capítulo é o capítulo 46, Aprendendo Sempre. E nesse Aprendendo Sempre estamos ouvindo a palavra de Aniceto. Por quê? Porque na reunião na casa de Dona Isabel, havia 35 encarnados e mais de 200 espíritos. E todos os que chegavam lá, eu posso pôr o nomezinho, eu quero fazer um pedido, deixavam uma solicitação de remédio, de tratamento, ou uma orientação, eu tenho que fazer tal coisa, eu queria que os espíritos dissessem se era adequado ou não. E então nós estamos vendo o que o Aniceto está falando em relação ao que os espíritos estão trabalhando nesse sentido. Para as solicitações de tratamento, diz o texto, que visam a manutenção da saúde física, por aqueles que de fato se interessem pela ajuda dos espíritos, essa solicitação é sempre justa. Entretanto, no que diz respeito a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que voluntariamente se negam a dar testemunho de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve se considerar obrigado a conhecer estes caminhos. Depois de pequena pausa, o instrutor amigo mudou a inflexão de voz, como para acentuar com força as palavras, e considerou. Possivelmente, vocês vão objetar que toda a pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar os benefícios do trabalho
aos que já sabem condenar a ociosidade alheia. Não seria um contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é uma obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma nenhuma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda a condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo o conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo a ela os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, perguntou: no entanto, instrutor, eu ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos de forma leviana. Sim, disse Aniceto sorrindo, mas nós não podemos copiar o impulso deles. Se eles são levianos, nós não podemos ser levianos. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Porque, na verdade, trata-se de uma coisa muito séria. Procurar os espíritos para saber se vai ganhar na loteria, se vai conseguir marido ou esposa, se o outro está sendo fiel, se a pessoa vai conseguir a promoção no emprego, se vai ser aquela que vai ter o seu processo garantido, se vai passar de ano. Essas são tolices que os espíritos nobres não perdem tempo com elas. E se há alguns que se dedicam a isto, e os há, encarnados e desencarnados, e acham até bonitinho que os espíritos sejam nossos escravos, eles vão pagar alto preço por essa leviandade. É o que o instrutor está dizendo nessa parte do texto. Neste caso, diz André, respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? André quer saber, não é? Estão nos pedindo orientação. Se essas coisas são levianas, como é que a gente deve então fazer? Alguns raros, disse o nosso orientador, merecem a ajuda da nossa elucidação verbal, se, por hipótese, eles estiverem se referindo aos interesses eternos do espírito. Isso quando nós tenhamos a possibilidade de fazê-lo. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta dos nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que eles não deveriam deixar fugir da memória, para que eles mesmos fossem felizes. Calou-se por alguns momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessados em nos tirar qualquer dúvida. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, em questões inferiores, incapazes de uma visão mais elevada em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. E é isso que ele está informando para todos nós, meditarmos. Ao invés de ficarmos procurando desvendar mistérios que nosso esforço deveria estar lutando para desvendar, os espíritos superiores não se prestam a esse tipo de conversinha de botequim. No próximo bloco você vai ver o restante
dos ensinamentos do Aprendendo Sempre, o capítulo 46 do livro Os Mensageiros. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através do médium Chico Xavier, do livro Os Mensageiros. O capítulo 46 do livro, falando sobre Aprendendo Sempre, nos traz a explicação agora de Aniceto sobre essas pesquisas ou consultas que os encarnados ficam fazendo aos espíritos. Lembrando, Aniceto, no bloco anterior, que os espíritos superiores não estão para brincadeira. Não estão para revelar essas curiosidades das criaturas. E nós vamos voltar um pouquinho no texto, só para que nós no último bloco tenhamos o contorno geral do encerramento do seu raciocínio. Você que está em casa, pegue então a parte final do capítulo 46 e acompanhe na tela o que nós estaremos comentando. Diz Aniceto: muitas entidades desencarnadas gostam de fornecer palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos param desastradamente em questões inferiores, incapazes de uma visão mais elevada diante dos horizontes infinitos da vida eterna, e convertem-se em meros escravos de mentalidades inferiores também, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele interesse que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo por conta própria. E Vicente, curioso diante desta determinação de Aniceto, pergunta: mas então o que acontece quando eles fazem isso? Nosso mentor, contudo, respondeu à pergunta de Vicente com outra pergunta: o que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Hein, Vicente? Nesse momento, um dos médicos espirituais, aproximando-se do grupo, foi gentilmente saudado por Aniceto, que depois de nos apresentar, disse a ele: olha, disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos que estão caminhando, estão passando para aprender, mas estão prontos para a ajuda ativa. Vocês vêm de nosso lar? Perguntou o novo companheiro com respeito. Sim, estamos vindo de lá, respondeu Aniceto. Pois bem, disse o amigo, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio, depois da reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito, aguardaremos suas indicações. Termina o capítulo 46 neste diálogo, mas é importante lembrar que muitas pessoas procuram a realidade do mundo espiritual através dos seus diversos caminhos, chamados de médiuns, para satisfazer curiosidades banais, para pedir orientações a respeito de problemas afetivos que eles mesmos criaram, para solicitar dos espíritos que deem um jeito no marido problemático, na mulher nervosa, quando não se cansam de ouvir nos evangelhos do Senhor a notícia da paciência, do amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas procuram soluções para os problemas materiais que criaram, pedindo que os espíritos ajudem a eles ganharem mais dinheiro, ao invés de aprenderem a parar de gastar o que não têm, a parar de fazer compras, a parar de se entregar à volúpia do consumismo. Como que os espíritos podem resolver problemas que são
permanentemente renovados por parte do principal interessado. Eles precisam aprender no choque do resultado das suas escolhas a que eles devem ser os próprios médicos. Se há espíritos que se disponham a esse tipo de brincadeira, geralmente cobrando alguma coisa através de consultas, de consulentes, de videntes que não são espíritas, apesar de receberem espíritos, porque o espiritismo não preconiza esse tipo de ação entre aqueles que considera legítimos, porque são fenômenos da mediunidade que devem ser tratados com santidade, com unção e com desinteresse. Essas pessoas que se prestam a esse tipo de ação no mundo correrão por sua própria conta. Estarão assediados por espíritos de baixo padrão, que lá no livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, estão bem retratados no estudo da escala espírita, no livro dos Espíritos. Pensem a respeito da responsabilidade, e se já não nos bastamos quando conhecemos um pouco do Evangelho, no sentido de aprendermos a ter paciência, compreensão, compaixão, amor ao próximo, que nós estejamos cansados e então gostaríamos de ouvir uma palavra de carinho, não há problema. Mas faça suas preces em sua casa, converse com seu espírito protetor, converse com Jesus no recôndito de si mesmo e sinta essa força que chega dizendo a você: meu filho, nós estamos do seu lado, nós estamos te apoiando. Você tem que fazer a sua parte. Você precisará aprender com estas dificuldades que está passando, mas nós não te abandonamos. E então nós estaremos entendendo o que o Espírito Aniceto está explicando a respeito da seriedade com que devemos procurar este contato com o mundo invisível. Ninguém que vá brincar com fogo deixa de correr o risco de sair chamuscado. Se as pessoas vão atrás de leviandade, encontrarão espíritos levianos. Se quiserem se associar com entidades de baixo padrão, não poderão reclamar depois de terem sido ludibriadas ou terem sido enganadas. E a doutrina espírita não está aí para pagar a conta das pessoas que não são sérias. O cristianismo não pode ser responsável pelos crimes daqueles que, dizendo-se cristãos, estão muito longe de Jesus. Aprendamos a pagar aquilo que nós devemos, ao invés de empurrar a conta para os espíritos ou para o Divino Mestre. Já há muito tempo nós crescemos, ou pelo menos deveremos entender isso. O capítulo 46 termina aqui. Semana que vem, capítulo 47, a gente espera você. Por quê? Porque tem muita coisa ainda que nós precisamos entender nas relações dos encarnados com os espíritos. O espírito da letra tenta fazer isso, tirar da letra aquilo que está por detrás. E a gente espera que você esteja fazendo também com o mesmo carinho. Obrigado, muita paz e até o nosso próximo O Espírito da Letra.